Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do blog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal. Siga aí nas redes sociais e hoje nós vamos continuar aí com a nossa playlist falando sobre a cidadania portuguesa. Esse é o quarto vídeo do canal onde nós vamos falar um pouco mais especificado, detalhes sobre a cidadania portuguesa para netos de portugueses. Então acompanha aí que tá bem legal o conteúdo. Vale ressaltar essa diferença pelo fato de, ao contrário da cidadania italiana, além da cidadania portuguesa ter limites de gerações, há diferenças quando com relação a filho de português, neto. Então há diferença também no processo para conseguir a cidadania, para conseguir o direito, pelo número de gerações. Por isso a importância de gravar a cidadania falando dos filhos, depois falando dos netos, entendeu? Por isso aí, então acompanhe, acho que vocês vão entender a proposta, o que vale ressaltar. Pessoal, inclusive até 2006 não era considerado o reconhecimento da cidadania portuguesa para netos, e sim a questão da naturalização. A diferença implica basicamente, entre outros detalhes, mas a questão da data. Quando você se naturaliza cidadão de um país, você passa a ter direitos referentes ao período, a data em que você se naturalizou. Então, se o cara se naturalizou em 2003, ele passa a ter os direitos a tudo que se referir a partir de 2003. Quando você tem o reconhecimento, é considerado desde o seu nascimento. Isso pode implicar em muitas coisas, como por exemplo, questão do filho. O filho pode não ter direito se ele nasceu anteriormente, né? Então isso acontece muito em naturalização por casamento. Um exemplo, a mulher, ela se casa com um cidadão português e ela tem um filho de um primeiro casamento. Ela vai se naturalizar portuguesa após alguns anos, devido ao fato de ter se casado com um cidadão português. O filho dela não terá direito a essa cidadania, porque esse filho anterior, né? Os filhos posteriores sim, por motivos óbvios. Então esse é um detalhe. Então é preciso esclarecer que quando acontece o procedimento trivial da cidadania portuguesa, então o seu avô é português, o seu pai ou a sua mãe faz o reconhecimento da cidadania italiana, você passa a ter o direito como filho de português, porque os seus pais se tornaram portugueses. Então você faz esse reconhecimento a partir do fato do seu pai ou sua mãe ter o reconhecimento. Quando e isso acontece praticamente em todos os casos, quando já há falecimento e você precisa pleitear pelo fato de ser neto de português, sem que a pessoa o seu pai ou sua mãe tenha se tornado cidadão português, aí que vale essas regras que eu vou citar no vídeo, falando com relação a netos de portugueses. Então, como eu falei, se há a possibilidade do pai ou da mãe, que é o filho do português, reconhecer a sua cidadania, você passa a pleitear como filho de português. Quando é preciso pular uma geração, então você vai fazer a cidadania como neto de português, a exigência de alguns documentos. E aí, documentos triviais, declaração de bons antecedentes, a certidão de nascimento, certidão de casamento, enfim, todas aquelas certidões que comprovam o seu vínculo com o português, ou a portuguesa. E aí é preciso mais do que isso. É preciso você comprovar vínculo direto com Portugal, não é o vínculo com o antepassado, o ascendente português. É vínculo com o país Portugal. E aí existe uma certa subjetividade nisso, mas existem formas de você comprovar esse vínculo que eu já vou falar. E aí, obviamente, juntando toda aquela documentação trivial, certidão dos pais, certidão dos avós, né? Você neto de português, você vai precisar aí comprovar vínculos com Portugal.
Vale ressaltar que existem alguns profissionais da área jurídica que entendem esse ato como discriminatório. E eu vou explicar melhor os detalhes ao longo do vídeo, você também vai poder entender. Então, alguns profissionais defendem a tese que é possível, através de ação judicial, a não exigência desse vínculo. E aí vocês vão entender porque ele causa um estranhamento, no sentido de que, se você é neto de português, você tem direito originalmente. Você tem direito independente de qualquer circunstância. Então, preciso deixar claro que existe esse entendimento. Porém, em geral, realizando o processo de modo trivial, tem essa exigibilidade. Então, é o que eu estou deixando claro, que apenas alguns profissionais juristas entendem de outra forma, tá bom? Mas você tem que estar preparado e, se possível, conseguir cumprir algum desses vínculos, né? Que eu vou falar aí para vocês, para que vocês entendam o que é exigido a mais para o neto de português com relação ao filho. Residência legal em território português. Isso é óbvio, você reside de alguma forma, ou porque conseguiu um emprego, ou pelo motivo que seja, você tem uma residência legal no território português. Isso obviamente comprova vínculo com o país, com o território português, e permite, né, que você consiga essa cidadania no caso de neto. E aí você deve estar residindo aí em Portugal há pelo menos 2 anos. Outro ponto seria deslocar frequentemente a Portugal, ou seja, viagens constantes a Portugal. Tem uma certa subjetividade nisso, mas não tem um número determinado de tantas viagens, a frequência exata, mas você tem que comprovar. E aí, obviamente, né, com o passaporte, enfim, com passagens com documentos, talvez com fotos ou outras formas de que você esteve em Portugal, você comprovar um vínculo de estar sempre no território português. Então, viaja 3 vezes por ano, um exemplo, como eu disse, tem uma subjetividade nisso, mas você fazer uma única viagem a Portugal não te garante nada. 1, 2, você tem que provar frequentes viagens ao território português. Isso caracteriza o vínculo. Contratos, propriedades no nome, né? Com contrato, tudo legalizado há mais de 3 anos. Então você não necessariamente mora em Portugal, mas possui imóveis no seu nome há mais de 3 anos em Portugal. Ou contratos de arrendamento de propriedades em Portugal também há mais de 3 anos. Outro ponto também é a residência ou ligação forte com comunidades históricas portuguesas em território estrangeiro, ou seja, né, fora de Portugal. Só já para deixar claro, no Brasil não existe até hoje, não há nenhuma informação de nenhuma comunidade histórica portuguesa, tá certo? Inclusive já teve um caso aí que é fácil de achar na internet, de que uma pessoa, ela deu o pedido, né, de cidadania para netos, e por morar em Salvador, a pessoa que fazia o seu processo disse que isso bastava, que Salvador era uma comunidade histórica portuguesa. Não é considerada. Então, aqui no Brasil não tem nenhuma. Então, essa ligação com alguma comunidade histórica. E por último também ter participação regular em festividades, eventos ligados à comunidade portuguesa há mais de 5 anos. Isso basicamente é você ser associado a algum clube português, né? Alguma fundação ligada a Portugal, e ter comprovando que participa de atividades deste clube, né? Isso também caracteriza vínculo. Pode ser considerado
discriminatório, ou alguns juristas entendem assim. Porque isso permite que, hipoteticamente, irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma descendência portuguesa, né, com o mesmo ascendente português, que teriam em tese o mesmo direito, um ter direito, o outro não, porque eventualmente um viaja com alguma frequência para Portugal, o outro não viaja, ou um tem residência em Portugal, né, ou comprou imóvel em Portugal, e similaridades assim. Então, considera-se discriminatório quem interprete assim, né, como eu disse anteriormente. Aí cabe a você analisar a situação. Por vias normais foi como eu falei, mas há quem interprete dessa maneira, de que é possível recorrer, porque ser um ato discriminatório, inclusive muitas vezes uma discriminação quanto à renda per capita, porque em tese para se viajar frequentemente a Portugal ou comprar um imóvel lá é preciso ter uma posição financeira avantajada. Isso seria discriminatório, seria esse o principal motivo. Então é isso aí, pessoal, também não tem muito segredo. Esses vínculos é o ponto principal que modifica, né, o processo com relação a filhos de portugueses. Espero que tenham gostado. Curta, se inscreva no canal, agora tem o tal do sininho, né? Isso aí, redes sociais na descrição. Valeu, deixe sugestões nos comentários. Muito obrigado.